Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Com grande probabilidade, você terá assistido, ou pelo menos terá ouvido falar do filme de Tom Hopper, de 2012, Os Miseráveis, que ganhou 3 Oscars, 3 Globos de Ouro, uma adaptação do musical francês de 1980, que depois foi produzido também com mais arte pela Broadway em 1987, mas a partir daí foi sendo reproduzido e atingiu o que até agora é o ápice na produção com Tom Hopper. Os Miseráveis, um clássico romance do Victor Hugo, da literatura universal, que narra a atitude que teve um bispo logo no início. Não é propriamente um spoiler do filme nem do livro, na atitude que teve um bispo com um homem chamado Jean Valjean, preso e condenado a 19 anos de trabalhos forçados por roubar um pão. Depois de cumprir a sua pena, ele é posto em liberdade condicional, mas continua a ser tratado como um bandido pela sociedade. E sozinho, sem trabalho, com fome e frio, na sua alma vê crescerem assim a amargura e o rancor. Até que é acolhido por um bispo, que lhe oferece abrigo e o deixa dormindo num quarto que tinha lá nos fundos da igreja. E esse homem, também pela amargura, pela penúria em que se encontrava e pelo rancor que já albergava no seu coração, acabou, na primeira noite que estava passando lá naquela hospedagem, acabou assaltando a sacristia da igreja e levou vários objetos de valor. Cálice, depois alguns candelabros de prata, outros objetos assim que ele conseguia carregar, e fugiu. E quando já estava nesse transe de fuga, foi preso pelos guardas, não por ser quem era, só depois é que redescobriram, mas porque estava cheio de alguns pertences que não era comum, né, um cidadão ter consigo àquela hora da noite. O colocaram contra a parede, querendo saber de onde tinha pegado aquelas coisas. Ele confessou que tinha pegado lá na igreja e foi arrastado para lá. Acordaram o bispo, que viu aquela situação insólita diante de si, mas em pouquíssimo tempo já percebeu o que estava acontecendo e surpreendeu a todos, porque ele voltou para o Jean Valjean e disse: olha, ainda bem que você voltou, porque você talvez esqueceu de levar esses outros 2 candelabros aqui de prata que eu queria que você levasse também como parte desse presente que eu te dei. E os policiais ficaram assim, já constrangidos, né? E, bom, já pediram desculpas por tudo aquilo e foram embora. E o Jean Valjean caiu aos seus pés, né, em lágrimas. Fazia muito tempo que ele não era tratado com tanta consideração, que não experimentava uma mão amiga que o ajudasse, e dessa vez assim, com bastante culpa no cartório. O bispo acabou de recuperar a sua liberdade. E essa experiência de perdão
seja, tropeçar com alguém que acreditou nele. De fato, ele era um homem honesto, mas desacreditado de si, em função do descrédito da sociedade, o reabilitou totalmente. Ele, uma vez convertido, se tornou novamente o que era, e para se livrar do estigma de criminoso, mudou de nome e fugiu daquela condicional, acabando por se tornar um cidadão respeitável e bem-sucedido num lugar muito distante dali de onde morava. Um clássico da literatura, talvez porque traga à mente a experiência que todos já tivemos e que está na história do nosso crescimento como pessoas, como filhos, como pais, como mães, maridos, esposas, bons profissionais. Tivemos alguém que, diante dos nossos erros, nos perdoaram, deram confiança, mantiveram a sua estima, nos deram energia, com a sua dedicação, acabaram por sempre nos reabilitarem. O Victor Hugo é reivindicado pelos espíritas como sendo um praticante da sua religião. Eu não tenho assim, os dados para poder entrar nessa argumentação. Mas seja como for, o personagem que ele criou e a quem foi atribuído o papel de resgatador foi um bispo católico, que deve ser a encarnação dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre o perdão. Todo cristão deve ser, mas de um bispo, de um sacerdote, de um bispo, a gente espera isso de modo assim até mais excelente. Esperamos que seja a encarnação do próprio Deus, exercendo aquilo que lhe é mais característico, ou seja, a doação plena. Isso é o que significa a palavra perdoar. Toda palavra que vem com esse prefixo per, já consideramos isso diferentes vezes, significa que aquilo que vem pela frente deve ser levado à sua máxima expressão. Perfeito, ou seja, feito o melhor possível, do modo mais excelente possível. Perdoar, doar o máximo. E no caso de aplicar a Deus, que é um ser infinito, doar-se infinitamente. Efetivamente, esse é o núcleo da revelação de Deus sobre si mesmo, especialmente da revelação de Jesus sobre como Deus nos olha e sobre como está disposto a acolher-nos cada vez que erramos, cada vez que nos equivocamos, cada vez que nós agimos mal, de modo consciente. Deus nos olha assim para nos reabilitar, para ajudar-nos a corrigir os nossos erros, a reparar os nossos males, a reparar os nossos pecados. Nos olha como aquele bispo olhou para o Jean Valjean com misericórdia. É o tema da nossa meditação, do nosso recolhimento, tema de fundo, misericórdia e perdão. A palavra misericórdia, vamos recordar também mais uma vez, é uma palavra composta. Miséria, cordis, coração. E que induz a colocar sobre o próprio coração as misérias alheias. Isso caracteriza a pessoa misericordiosa. Isso caracterizou aquele bispo. Vendo as misérias, onde aquele homem estava mergulhado, ele que já tinha penetrado no seu coração e tinha percebido que era um homem bom, só que estava perdido, muito machucado e precisava ser de alguma forma resgatado. Não teve dúvida, apostou mais uma vez. E nessa segunda aposta, daí a coisa deu certo. E mais do que acolher-nos, Deus, que é infinitamente misericordioso, é de São Paulo, que Deus, o Pai, que é rico em misericórdia, escreve isso aos Efésios. Mais do que simplesmente acolher-nos, é um Pai que sai ao nosso encontro. Percorre ele metade, até mais da metade do caminho, porque ele vai com muita pressa, pela ânsia que ele tem de que estejamos com ele, de estar conosco, de nos devolver a saúde, de nos devolver a nossa dignidade e de nos fazer participar da sua alegria. E quando nos dirigimos espontaneamente a ele, ou nos deixamos encontrar por ele,
e lhe expomos as nossas feridas, permitindo que Ele nos cure, nós lhe damos uma grande alegria. E vemos restituir-se em nós uma profunda alegria, e podemos dizer uma misteriosa alegria mais real. Jesus nos transmitiu essa verdade, em primeiro lugar, sobre o Pai, e depois, na prática, sobre si mesmo. Ele, extremamente misericordioso. E para isso foi bolando algumas comparações, algumas parábolas. Hoje em dia, até nas escolas de negócio, a gente poderia dizer, ou de direito, poderia dizer, foi bolando uns casos, para que a gente pudesse, uma vez tendo debruçado sobre eles, ver o problema resolvido, solucionado, e tirar daí a experiência alheia necessária para depois, de modo análogo, ir resolvendo outras situações da nossa vida. No capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, vêm narradas 3 parábolas dessas, falando a respeito da misericórdia de Deus. A mais elaborada delas, talvez a mais famosa, a mais tocante, é a parábola do filho pródigo, em que Nosso Senhor faz aquela descrição que conhecemos bem, mas eu me atrevo aqui a ler por inteiro. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me parte da herança que me corresponde. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais novo para um país muito distante. Resolveu se afastar do pai, se afastar da segurança de estar sob o olhar, sob a proteção, sob os cuidados do pai. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Uma vez já tendo se esquivado do olhar do pai, resolveu fazer uso daquilo que ele considerava a sua liberdade, mas que não era mais do que uma libertinagem, e se afundou. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria, que é a consequência em geral de quando nós desbaratamos as nossas energias, todas as nossas qualidades, empregamos mal a nossa inteligência, empregamos mal o dom da palavra, empregamos mal todas as nossas potencialidades para adquirir bens, para gerenciá-los. Empregamos mal também essa outra potencialidade que é de participar com Deus do poder de criar, com uma atividade sexual projetada para funcionar dentro de um contexto que é do matrimônio, mas que vai utilizada fora desse projeto e que acaba sendo fonte, de fato, de vazio, de dissolução. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. E foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Já tinha caído fundo. Jesus está se dirigindo a um público composto por judeus, que tinham repugnância pelos porcos. Então, quando coloca esse elemento na história que ele bola, o que ele quer dizer é que, de fato, aquele rapaz caiu fundo mesmo. E chega até esse ponto de cuidar de porcos porque tenta sair daquela situação sozinho. Uma espécie de autossuficiência. Eu entrei nesse buraco, eu vou sair daqui sozinho. E a penúria chegou a tal nível, continua dizendo São Lucas, que desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Não podia comer nem a lavagem dos porcos. Nada. E até que já naquela situação deplorável, deprimente, ele experimentando, de fato, uma depressão, não do ponto de vista químico necessariamente, clínico, como a gente já tipifica hoje em dia, diagnostica atualmente a psiquiatria, mas experimentou, de fato, um desânimo profundo,
E começou a refletir. E graças a Deus, diz aqui São Lucas, ele caiu em si. E pensou, quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Puxa vida, eu tenho nome, eu tenho dignidade, eu tenho um pai, eu tenho uma casa. E lá eles agora mesmo estão passando super bem. O que eu estou fazendo aqui? Que idiotice! Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Humilde. E já vai na expectativa de colocar-se ao trabalho, ao serviço do pai, querendo ser o último lá, já não querendo mais nenhuma prerrogativa, nenhuma consideração. E levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Aquele pensamento, aquele sentimento se converteu em algo de atividade, proativo, e foi colocar-se, ter com seu pai. E diz São Lucas, né, de Jesus, transcrito aqui por São Lucas, que estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. É muito bonito isso. São João Paulo II, com razão, disse que essa parábola, longe não é só a parábola do filho pródigo, mas é fundamentalmente a parábola do pai misericordioso. Naquele pai que a gente pode imaginar, todos os dias subia no terraço da casa com a esperança de avistar o filho voltando, ainda mais depois das últimas notícias que tinha tido daquela carestia e até de como seu filho estava vivendo. Mas não queria adiantar-se, não queria desrespeitar a resolução que o filho tinha tomado. Mas acalentava, rezava para que o filho caísse em si e voltasse atrás. De modo que numa dessas tardes, talvez, numa dessas manhãs que ele subiu lá ao terraço para avistar, de repente viu lá o filho, vindo completamente desfigurado, maltrapilho, mas o coração do pai já identificou que era ele. E desceu e foi correndo ao seu encontro. E chegou muito antes do que o seu filho daria conta de chegar ali se arrastando. E nem prestou atenção se estava fedorento, se estava cheio de feridas, se estava tudo podre, estava todo transpirado, cheio de poeira. Diz aqui, quando levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. Mas asfixiou, poderia colocar aqui, né, de beijos e de abraço. E o filho lhe disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou ao servo, o pai já não estava nem ouvindo, estava fora de si, estava em êxtase, por ter o filho resgatado ali nos seus braços, vivo. Ainda com essa atitude de querer permanecer lá. Mas o pai falou aos servos, trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um dedo no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Cristo propõe essa parábola. E aí o nosso tema da misericórdia e do perdão, tão bem encarnado nessa parábola aqui pelo pai do filho pródigo, está muito bem localizado na Quaresma, esse período que nós estamos vivendo. Um período que abre assim, com as palavras do profeta Joel, lá na quarta-feira de cinzas. Na missa da quarta-feira de cinzas, um dos textos selecionados é da profecia de Joel, em que Deus, através dele, diz, convertei-vos para mim de todo o coração. Converter-se, voltar-se, dirigir-se. Voltai para mim de todo o coração. Me apresente as tuas culpas. Me apresente os teus desvios. Deixa-te perdoar. Ou seja, deixa-me dar infinitamente para você. Perdoar. Deixa-me dar totalmente. Também na própria quarta-feira de cinzas, a igreja seleciona umas palavras de São Paulo escritas aos Coríntios, que diz lá, nós os pedimos em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus.
Deixa que aconteça essa reconciliação entre você e Deus. Por mais que você se veja assim, distante, pesaroso, envergonhado, acabrunhado, não há lugar para desesperança. Manifesta, só faz um pequeno movimento em direção a Deus, que Ele vendo esse pequeno movimento, Ele mesmo vai sair ao teu encontro, vai te abraçar e falar, nossa, meu filho, como eu estava esperando que você me desse essa autorização. E é como se Deus, São Paulo, o profeta Joel nos dissesse, não sejais autossuficientes, não querais resolver tudo sozinhos. Assuma que você é carente da cabeça aos pés, que você sem Deus não vai nem até a esquina, só com as tuas forças, só com as tuas riquezas, que na verdade são riquezas que você ganhou, que você herdeu, recebeu de mão beijada. Riquezas não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista de inteligência, de simpatia, de cultura, de estudo, de carinho, né, de equilíbrio afetivo que teus pais te deram na tua educação. Tudo isso você recebeu como um dom. E você vai ficar andando desbaratando. E fez um mau uso de toda da tua inteligência, da tua língua. Então, volta. Deixa eu restabelecer assim e te devolver a tua dignidade, devolver a tua autoestima. Trata-se de atingir até com essa confissão, com esse deixar-se abraçar por Deus, agarrar-nos nós ao seu pescoço, né? Trata de atingir até um equilíbrio, inclusive psíquico. Porque os nossos pecados acumulados e a consciência deles, e essa espécie de negar a nossa própria consciência, gera em nós um desequilíbrio. E quando uma pessoa, ela cai na conta, ela reconhece, ela é humilde, e ela faz esse movimento, ela vai pedir perdão, lá por dentro tudo volta a reaprumar-se. Deus nos deu o Espírito Santo, que quer-nos assim plenos de alegria, de paz, de realização. Ele conta com um instrumento que nos foi dado assim juntamente com a nossa Constituição, que é o remorso. O remorso é uma espécie de inflamação espiritual, espécie de febre, que indica um estado alterado da consciência. Indica a presença na consciência de um corpo estranho. Como removê-lo? Eu gosto de um livro que já é antigo, de um autor espanhol, catalão, que se chama Juan Bautista Torelló. O livro é Psicanálise ou Confissão. É um título assim provocativo. Ele que é psiquiatra, e ao mesmo tempo padre. Então, psicanálise ou confissão. E ele, logicamente, não vai deixar de lado a psicanálise, não vai deixar todo o tratamento psiquiátrico, medicamentoso, ainda por cima, acompanhado de uma terapia com psicólogo. Logicamente, não vai descartar isso. Um grande instrumento, depois uma grande aquisição do final do século XIX, começo do século XX, que graças a Deus se desenvolveu bastante e nos ajuda tanto nos nossos dias atuais, né? Mas também ele vai afirmar que em boa parte dos casos, só a segunda resolveria. Só uma boa confissão já resolveria boa parte daquela desestrutura que a gente estivesse assim mergulhado. E nas outras situações, se a pessoa tivesse o dom da fé cristã católica e pudesse fazer uso, além do psiquiatra, de uma confissão, esses dois complementos, de fato, seriam muito benéficos. Um remorso que acaba se convertendo num arrependimento. Ou seja, um desejo de mudar de vida, de converter-se mesmo, de voltar-se outra vez para Deus, voltar à nossa condição original de filhos muito amados, protegidos, seguros, que estão
estão prazenteiramente, continuamente sobre o olhar de Deus, o olhar do Pai. Dizia o pregador da Casa Pontifícia, o Raniero Cantalamessa, são umas palavras muito interessantes, diz: é preciso desenvolver uma sensibilidade sempre mais apurada a esses chamados que o Espírito Santo nos envia através da voz da nossa consciência. Levar a sério também os pequenos remorsos. Por exemplo, por não ter feito a oração, por termos falado mal do irmão, tratado com pouco amor um pobre, por termos falseado a verdade, por termos concedido ao olhar uma curiosidade mórbida, etc. E concluir, urge, acima de tudo, sem delongas, transformar todo o remorso em arrependimento. Combater o sentimento de culpa simplesmente sem remover as causas seria uma coisa insensata. Comportar-nos como, não sei, alguém que quer combater a febre sem se preocupar com a doença, da qual ela é um providencial sintoma revelador, seria insensato. Quase como seria aquela tentativa infantil do Pinóquio de matar o grilo falante, para não ter que acertar contas com a realidade. O Shakespeare, nessa obra clássica sua, Macbeth, que matou um rei e um dignatário, e colocou bem nos lábios de Macbeth aquela declaração: ninguém dormirá mais, Macbeth matou o sono. O remorso entrou aí, agora vai ficar azucrinando. Ou o que fez Dostoiévski ao descrever a vida do Raskolnikov em Crime e Castigo, depois de ter cometido o seu delito. Que enquanto não chegou à confissão, não experimentou a redenção, tentando driblar de todas as formas a sua consciência, era uma pessoa desequilibrada, atormentada. O remorso é um grande aliado na nossa luta cotidiana contra o mal, contra o pecado. Ele pode ser empunhado pelo inimigo. Então, pode se converter numa tentação, a tentação de desespero. A pessoa fica com remorso, se desespera. E quando nós passamos perto de uma coisa desse tipo, é preciso concluir, isso não é Deus que está agindo, não é o Espírito Santo. É o espírito inimigo, é o demônio. Então, deixo-me afastar dessa atitude de desespero. O Espírito Santo sempre infunde esperança. E é preciso deixar esse remorso que nós sentimos nas suas mãos, voltar-nos para Ele, aproximar-nos dele, expor-nos a Ele, a nossa situação. E para fazer uma boa confissão, e para chegar nesse nível assim, em que a gente identifica as causas, né, dessa febre, desse remorso, é preciso, em primeiro lugar, um exame de consciência, ter o hábito de um exame de consciência diário, em que nós já vamos, inclusive, pedindo perdão a Deus de um pouquinho, de um montinho de coisas só que compuseram aquele dia. E no final do dia, se fazemos esse exame de consciência, no começo do dia, tendo visto o dia anterior, e já zeramos o contador, aquilo vai nos deixando cada vez mais leves, sempre leves. E para além de fazer um bom exame de consciência, que a gente vai identificando essas pequenas faltas, como dirá Jesus, as pequenas raposas que destroem a vinha do Senhor, ou seja, que vai nos roubando a paz, vai nos roubando a alegria. A base de fazer esse exame de consciência, criar o hábito de confessar-nos. Uma vez identificado, as instâncias no dia a dia, periodicamente, qual periodicidade? A igreja, como boa mãe, assim, de modo muito maternal, diz lá, ao menos uma vez por ano, se confessa. Mas nós sabemos que é muito pouco. A nossa alma vai acumulando poeira, e às vezes até alguma sujeira grossa respinga, ou a gente pisa na lama, no cocô. E então, ficar esperando só daqui um ano seria um contrassenso. Uma dona de casa lá limpa a casa, tira o pó dos móveis uma vez por ano. E nem lava o banheiro, lava a cozinha, ou lava o quintal uma vez por ano.
ou lava a roupa, né, e limpa os sapatos, né, assim, uma vez por ano. Tem uma frequência maior. E o próprio Cristo está adaptado à nossa condição e instituiu o sacramento da penitência precisamente com esse objetivo, para que nós tenhamos paz. O instituiu na tarde da sua ressurreição, na tarde do domingo de Páscoa. Na tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Ainda não tinham certeza da ressurreição de Cristo. E se sentiam um pouco perseguidos também. Estavam lá morrendo de medo, trancados. Jesus veio e pôs-se no meio deles, entrou com as portas fechadas e disse-lhes: Ele, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor, e daí ele disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Uma coisa insólita. Já tinha desejado a paz quando entrou, Shalom. E depois, como se não tivesse cumprimentado ainda, cumprimenta de novo, Shalom. Algo que chamou a atenção dos discípulos. Para logo depois dizer: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Aqueles a quem perdoar-lhes, a quem lhes conferiu o poder de perdoar os pecados. Que eles foram transmitindo para aqueles seus colaboradores também, os presbíteros. Bom, criar o hábito de confessar-nos. Deus se adaptou à nossa psicologia, a confissão que nos restitui também a paz na alma. E nós, com certeza, já temos essa experiência. Depois de um desvio de conduta, não sei, uma curiosidade assim mórbida, na internet, vendo porcarias, pornografia, ou depois de ter participado assim de alguma desonestidade financeira, depois de ter deixado levar pela ira, até com pessoas que a gente ama, um excesso na correção dos filhos, depois de ter deixado levar pela bebida, até chegando a uma embriaguez, aquele vexame, o que for, né? Vou começar da base, vou construir a minha reabilitação com Deus. Vou recuperar a minha confiança, essa nitidez de raciocínio através da graça da confissão. Mas, voltando ao romance do Victor Hugo, Os Miseráveis, lembrando do filme, talvez, ou quem leu o livro, se lembrará também de outro personagem, que é o implacável inspetor Javert, que não mede esforços para prender o Jean Valjean. Tinha dito antes que o Jean Valjean, uma vez recuperada a sua dignidade, como se via sempre hostilizado pelos guardas, pelos policiais, mudou de nome e resolveu fugir de lá e foi para uma outra cidade, onde ele se estabeleceu como uma pessoa de bem e honesta, prosperou bastante nos seus negócios e lá vivia tranquilo. Entretanto, o tal inspetor Javert, que é um tipo de pessoa que acha que agrada a Deus, cumprindo rigorosamente as normas da civilização, jamais se desviando daquilo que é moral, ou seja, que é a lei pela lei, sem ver a pessoa, sem avaliar, né, também as mudanças e tudo aquilo, não concebia que ele pudesse melhorar, que ele pudesse mudar de vida, que ele pudesse corrigir. Ou seja, uma vez pecador, sempre pecador. É uma espécie de encarnação, Javert, na obra do Victor Hugo, encarnação da justiça despida de qualquer misericórdia. Ou seja, é o exemplo daquela pessoa que odeia não só o pecado, mas também odeia o pecador. Com uma justiça que é de natureza terrena, né? Está muito longe de ser a justiça celeste. Uma justiça sem misericórdia, né? Que nunca é justo de fato. Já diz o ditado, um ditado jurídico no mundo civil:
Summa ius, summa injuria. Quer dizer, o direito à justiça levado assim a ferro e fogo, né, de modo desencarnado, vai gerar uma porção de injustiças, sem ter em conta a pessoa e as suas circunstâncias. Um personagem com quem facilmente também nos identificamos muitas vezes, pois também nós experimentamos uma dificuldade de perdoar, uma dificuldade de relevar. Parece que uma vez pecador, a pessoa vai ser sempre pecadora. Alguma coisa relacionada com os meus pais que eu não consigo perdoar, alguma coisa relacionada com meus irmãos, com meu cunhado, com a minha cunhada, com a minha irmã, eventualmente até com os meus filhos, algo da esposa, algo dos pais da esposa, né? O sogro, a sogra. Eventualmente uma traição, efetivamente muito duro. Uma esposa perdoar a traição de um marido perdoar a traição de uma esposa. É muito duro para um filho, né, com a consciência da traição dos pais ali entre si. É muito duro lidar com aquilo, ninguém vai dizer que não. Nós experimentamos essa dificuldade. E também no mundo profissional. Relacionamento com o chefe, com iguais, com subordinados. E aqui também entra Jesus Cristo para projetar uma forte luz, animando-nos a não deixar-nos levar pelo desânimo, menos ainda pela convicção de que perdoar é impossível. Só Deus dá conta de perdoar, eu não dou. Mas Cristo falou lá no Sermão da Montanha, amai os vossos inimigos. Cristo falou lá no Sermão da Montanha, sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos os que nos ofendem. Até estabelece então essa relação, esse condicionamento. Esse ensino do Pai Nosso que era realizado para aqueles catecúmenos, né, que eram os que se preparavam para batizar-se, como acontece sempre no final da Quaresma, lá na véspera, no domingo de Páscoa, no sábado de Aleluia, com a cerimônia da Vigília Pascal, sempre tem algum batismo de adulto. Nós renovamos as promessas do batismo, mas aqueles catecúmenos que se preparavam para receber o batismo tinham um momento solene, acho que tem até hoje, que é o momento que lhes é entregue o Pai Nosso. Mesmo sem ser batizado, já são introduzidos nessa prerrogativa de tratar a Deus como o Pai. Perdoai as nossas culpas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Algo que na pregação de Cristo impactou bastante a alma dos apóstolos. Porque eles estavam na mentalidade da lei do talhão, olho por olho, dente por dente. E daquela mentalidade dos pagãos, né, que a vingança é um prazer dos deuses. Então, nada de perdão. Perdoar é quase como poderia dizer que é um sinal de fraqueza, de debilidade. E Jesus, falando do perdão, deixou, né, os discípulos atônitos. Pedro procurou depois particularmente e disse, Senhor, mas se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Será que até 7 vezes? Que já era o número da perfeição para um judeu, o número 7. Jesus, ele extrapola e chuta a cifra lá para cima. Pedro, até 7 vezes não, até 70 vezes 7, quer dizer, sempre. E essas que são palavras que talvez alguém se sentisse movido a dizer, falar é fácil, quero ver na prática, são palavras que Cristo encarnou. E depois dele também todos os seus seguidores. Jesus Cristo mostrou na prática. Com o Pedro que negou 3 vezes, ele o resgatou, né, e o confirmou na sua posição de chefe dos apóstolos também outras 3 vezes. Ressuscitado, ele tocou no assunto. E resgatou Pedro, você mesmo assim apacenta as minhas ovelhas. É com você que eu quero contar. O desculpou, o perdoou, o reabilitou,
na condição do primeiro Papa. E já antes disso, né, antes de morrer no alto da cruz, Cristo se volta para o Pai e o que diz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está intercedendo por aqueles que o estão matando, pedindo perdão em nome deles. Senhor, se não for por eles, faz por mim, faz pelo amor que você tem a mim. E nos ensinou a fazer a mesma coisa, a pedir perdão a Deus e também a perdoar os outros, contando com a sua graça. Jesus que lhe diz, Pai, eu já perdoei, então perdoa você também, por favor. É difícil, mas devemos querer trilhar esse caminho, desenvolver essa capacidade de doação, doação máxima, perdoar, doar o máximo possível. Voltando à parábola do filho pródigo, eu não li ela até o final de propósito, e você terá sentindo falta do último trecho. Cristo, de fato, compôs uma parábola bem completa. Uma vez que tinham começado a festa, depois que voltou o filho pródigo, já tinha tomado banho, estava bem vestido, com o anel da sua filiação no dedo, o filho mais velho que estava no campo chegou. E ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos, e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou, voltou seu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. E o outro ficou, diz aqui, encolerizado. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me desse um cabrito para festejar com os meus amigos. Um argumento até infantil. E agora que voltou esse teu filho, que gastou os teus bens com prostitutas, logo lhe mandasse matar um novilho gordo. Estava lá, assim, experimentando uma inveja assim profunda. Ou seja, estava incomodado com o bem do próprio irmão, isso é inveja. Incomodado que o pai tivesse fazendo toda aquela celebração para comemorar a volta do irmão. E explicou-lhe o pai. O pai era de fato muito pai, muito humilde, misericordioso com um e misericordioso com o outro. Compreendeu. Havia uma justificativa para aquela indignação do filho mais velho, sem dúvida. Não é dizer que o outro não fez nada. Mas, no entender do pai, ele já tinha pagado um preço bem alto por tudo que ele tinha feito. E explicou-lhe o pai, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Filho, perdoa. Entra, vem participar conosco da alegria. Não vai ficar aí fora. Se você não perdoar, você vai ficar triste, vai ficar acabrunhado, vai ficar aí sozinho, isolado. Perdoa. Seja esse bom filho que você sempre foi também até nesse ponto. Confia no papai. Perdoar de todo o coração. Misteriosa alegria. Alegria do perdão. O perdão que nós recebemos, mas também do perdão que nós damos. Isso nos aperta a alma, mas será que é possível? Porque as mágoas me esfriaram, né, me criaram ódios. O ressentimento, né, que de fato fez com que eu me habituasse a pensar mal, a alimentar esse desejo de vingança que eu não consigo tirar. As lembranças parecem um vulcão na minha mente, que estão entrando continuamente em erupção, quase de modo obsessivo. E, sobretudo, a ferida da justiça assim pisoteada. Será possível perdoar de todo o coração? O Catecismo da Igreja Católica, no ponto 2843, nos diz o seguinte: assim adquire em vida, ele está comentando o Pai Nosso aqui,
nesse ponto, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Catecismo se dedica a comentar cada uma das frases, das petições do Pai Nosso. E então, no ponto 2843, nesse contexto, diz assim: assim adquirem vida as palavras do Senhor sobre o perdão, esse amor que ama até o extremo do amor. A parábola do servo desumano, que coroa o ensinamento do Senhor sobre a comunhão eclesial, termina com essa palavra: eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Com efeito, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. Não está em nossas mãos não sentir, e nem menos ainda apagar da memória. Perdoar não significa esquecer, necessariamente. A gente pode pedir para que o Espírito Santo purifique a nossa memória, mas fundamentalmente a gente pode se esforçar para converter aquela mágoa, aquela ofensa em intercessão. Não significa esquecer, mas pelo menos eu vou interceder. O que Cristo nos pede é que nós façamos da nossa parte isso. Eu vou fazer esse movimento, isso está ao meu alcance. Pai, perdoa. Eu ainda não cheguei que nem Jesus para poder dizer, eu já perdoei. Mas, Senhor, o trata como o Senhor é, com sua misericórdia. Isso posso fazer. E Nosso Senhor diz, que façamos o bem a todos. São Paulo depois dirá, aliás, algo que o Papa colocou como lema da mensagem para a Quaresma desse ano, 2022, o lema é: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo o colheremos se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. É um trecho das palavras da Epístola de São Paulo aos Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem. Amai também os vossos inimigos. Emprestai para os vossos inimigos. Se fazeis aquilo só para aquelas pessoas a quem esperais receber em troca, que recompensa tereis? Todo mundo faz assim. Amai também os vossos inimigos. Não é sentimento, é querer o bem, fazer o bem. Começar às vezes por corrigir e até castigar. Isso muitas vezes é fazer o bem. No ponto 4.2.4 de Caminho, São José Maria Escrivá diz aqui: castigar por amor. Esse é o segredo para elevar a um plano sobrenatural a pena imposta aos que a merecem. Por amor a Deus, a quem se ofende, sirva a pena de expiação. Por amor ao próximo, por Deus, jamais sirva a pena de vingança, mas de remédio salutar. Muitas vezes é necessária uma suspensão, necessário colocar de castigo, não deixar sair, no caso do pai com o filho. Mas tudo isso querendo promover o bem. Isso daqui é para o seu bem, não com uma espécie de você já me tirou do sério. João Paulo II sofreu aquele atentado, que lembramos bem, e depois foi visitar o criminoso lá na prisão. Não disse para que não o prendessem. Era um homem perigoso. Ficou em prisão perpétua. Mas foi as cenas tocantes até dos dois abraçados, do outro ajoelhado diante de João Paulo II. O Aliaca era o nome daquele que o tinha ferido, a bala. Orai pelos que vos perseguem. Sempre podemos orar, interceder, diz aqui Jesus na epístola, no Evangelho de Mateus, o Catecismo recolhe nesse ponto 2843. Transformar em uma oração positiva aquilo que para nós está tão amargo lá no nosso interior. E tentar transformar nossa ferida em compaixão, em compreensão. Por que essa pessoa chegou a fazer isso? Por que essa pessoa ela é assim?
tentar entender. Nosso Senhor, numa outra passagem do Evangelho, de uma mulher surpreendida em adultério, que lhe é jogada assim aos seus pés para colocá-la à prova, houve a pergunta dos fariseus: Moisés mandou apedrejar tal mulher. E você o que diz? E Jesus responde: aquele de vocês que tiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Forçou que eles fizessem exame de consciência, identificassem que talvez eles mesmos tivessem corrido naquilo mais de uma vez. E a verdade é que todo mundo começou a ir embora. Um por um, a começar pelos mais velhos, diz o evangelista. Sabiam que estavam diante de Cristo, e se algum deles baixasse para pegar a pedra, Cristo poderia dizer: ei, você não. Você, no dia tal, do mês tal, do ano tal, em tal hora, minuto, segundo, milionésimo de segundo, estava fazendo isso e aquilo. Foram embora. Mas o que é ruim, né, nesse relato, tudo bem, eles entraram em si, identificaram o seu exame de consciência e foram embora. Ninguém estendeu a mão para aquela mulher, ninguém foi misericordioso. Só Jesus, que quando se viu sozinho com ela, perguntou: ninguém te condenou, mulher? Ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus fala: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Como quem diz: você estava fazendo o errado, então não vai reincidir. Mas, ao mesmo tempo, eu não te condeno. E aí, depois nós conhecemos da história. Essa mulher era Maria Madalena. E Jesus a reabilita para uma vida social, porque ela coloca no núcleo das tantas mulheres que também o seguiam com os discípulos, lideradas pela mãe dele, por Nossa Senhora. Ele colocou aquela mulher, uma mulher de uma vida, em contato com a mãe. Não achou que seria uma indigno da mãe, não, pelo contrário. Introduziu, e vai ser para ela que ele vai aparecer, ressuscitado, é através dela que vai comunicar aos apóstolos que ele ressuscitou. Santa Maria Madalena, nada menos. Jesus, misericordioso, se encheu de compreensão. A compreensão sempre tem dois elementos: um elemento intelectual e um elemento cordial. O intelectual, aqueles fariseus fizeram o exercício, olharam para si, olharam que eles também são pecadores. Mas o coração ficou fechado. Não abriram o coração para acolher aquela miséria do outro e perdoar, desculpar. Não agiram como o bispo com o Jean Valjean. Jean Valjean. Jean Valjean é o nome de um filósofo. Vamos terminar a nossa meditação pedindo a Nossa Senhora, pedindo a São José, nesse mês de março, que é um mês totalmente dedicado a Ele, que nos faça, de fato, ser pessoas dispostas a pedir perdão continuamente e dispostas a perdoar. Confessar os nossos pecados e favorecer a que as pessoas também confessem os delas, para Deus e também para nós, sabendo que vai encontrar em nós essa disposição de acolhê-las, de perdoar, talvez com alguma repreensão, mas sempre carinhosa, sem querer humilhar, sem querer afundar. Sempre pedir a Deus essa prerrogativa, já que é uma prerrogativa muito própria dele: Senhor, me ajuda a perdoar. Não vou dar conta de perdoar se não for através da Tua graça. Espírito Santo, me ajuda a ter esse remorso bom que me leva a me livrar de toda a culpa, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão aos outros. E ao mesmo tempo me faz tão misericordioso a ponto de conseguir liberar as pessoas das suas culpas, dos seus pesos, ajudar a restituir-lhes a sua própria saúde psíquica. Nossa Senhora também entra em cena de um modo assim brilhante. Dizia o pregador da Casa Pontifícia, umas outras palavras, dizia: há doenças cujas raízes estão no inconsciente e na memória, e parecem então mais doenças da alma que do corpo, mas que influem profundamente também sobre a nossa vida física,
medo de morrer, distúrbios oriundos de uma má relação com um pai autoritário ou uma mãe possessiva, complexos diversos, agressividade e insegurança. Na mesma esteira se situam a não aceitação de si mesmo, dos outros, rancores, ressentimentos profundamente enraizados. Uma coisa sobre a qual nos advertem justamente os psicólogos é, afinal, o apego à nossa própria doença. Pode acontecer com efeito que uma pessoa acabe encontrando na própria doença ou neurose um refúgio, que não seja capaz de conceber a própria vida numa situação diferente nem renunciar à comiseração de que se fez objeto. Jesus perguntou ao paralítico da piscina de Betsaida: "Queres ficar curado?" Pergunta aparentemente estranha, mas não tanto. Quando se trata de doenças psicológicas de raízes profundas, em que se acha comprometida, de certa forma, a liberdade do enfermo, é preciso que o doente colabore com a ação do Espírito Santo, removendo certos obstáculos, sobretudo arrependendo-se e perdoando, se tiver alguma coisa a perdoar. Dizia, vamos pedir a Nossa Senhora que de fato nos ajude a funcionar com essa paz, com esse equilíbrio interior. A base também de sermos pessoas que estão continuamente se arrependendo e continuamente perdoando. Terminamos com um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Sabendo que o perdão de Deus, ou seja, a sua disposição de doar-se infinitamente a mim, é sempre atual, procuro com frequência, na intimidade do meu coração e também através de um sacerdote, para expor-lhe os meus pecados com arrependimento e assim contar com a sua graça para recomeçar a luta e reparar os males que possa ter causado. Presto atenção sinceramente aos remorsos que às vezes latejam na minha consciência, encarando-os de frente, como instrumentos nas mãos do Espírito Santo, para identificar os possíveis pecados que cometi, sem tentar justificá-los e assim poder arrepender-me deles. Faço diariamente um breve exame de consciência no final do dia ou em qualquer outro momento, para manter sempre viva minha sensibilidade para aquilo que é bom e devo cultivar, e para aquilo que é mau e devo extirpar da minha vida com a ajuda de Deus. Esforço-me por perdoar as ofensas que os outros me fazem, na mesma medida em que Deus perdoa as minhas. Ao rezar o Pai Nosso, peço-lhe sinceramente esta graça. Combato habitualmente as mágoas e ressentimentos no meu coração, procurando fazer o bem à pessoa que me fez o mal, rezando por ela, procurando transformar minha indignação em compreensão, e especialmente pedindo a Deus para que purifique completamente o meu coração. Cultivo a humildade e, além de pedir perdão a Deus pelas minhas culpas, peço também perdão às pessoas das falhas que cometo contra elas, sem esperar que as coisas se resolvam por si mesmas e sem enganar-me, pensando que porque se tratam de pessoas que sabidamente eu quero bem, não é necessário pedir perdão. Peço a Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, e também a São José, que me façam crescer nessa capacidade de recorrer continuamente à misericórdia de Deus e de ser eu mesmo misericordioso. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.